Boa noite, irmãos. Esse é o teaser da nova série de mensagens, a série que iniciaremos hoje. E eu preciso dizer aos irmãos que me senti desafiado quando recebi a escala de pregação com o convite para pregar no dia de hoje. Porque eu olhei para o texto e falei, um teste de fogo para um pobre seminarista que está terminando o seu curso. Meu Deus. Mas aqui estamos nós, pedindo a misericórdia do Senhor e o auxílio de Deus, na certeza que o Senhor falará ao coração da igreja. Se você acredita nisso, diga amém. Isso, eu sei que se pareceu muito com algumas pessoas aí fora, mas não recrime. Irmãos, antes de iniciarmos, eu vou pedir ajuda ao pessoal de mídias, porque eu estou sem o retorno aqui, para passar os slides também. Eu dou o sinal para vocês, vocês passam para mim. O primeiro deles é o texto em que vamos ler. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, os versículos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Ok? Texto ok? Eu vou ler e os irmãos acompanham, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Repetindo o versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque no dia de hoje nós podemos subir à Tua casa, casa de oração, e participar deste culto ao Senhor. Tudo o que fizemos aqui, ó Deus, até este momento, fizemos para a glória do Senhor. E o nosso desejo, Pai, nessa hora, é que o Espírito Santo da promessa fale poderosamente ao nosso coração, como igreja do Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer, e para que possamos colocar em prática, glorificando e exaltando o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nos dando a concentração que precisamos. E silencia, Pai, o nosso coração, para que ele esteja quieto, pronto para ouvir ao Senhor, e também como um solo fértil para receber a Tua palavra e frutificar. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos, porque reconhecemos a bondade e o amor do Senhor sobre a nossa vida. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recentemente tive uma experiência muito boa, junto com alguns irmãos aqui da igreja. Nós fomos para uma conferência de discipulado. E me parece, se eu não estiver enganado, que estávamos lá em 10 pessoas. A igreja muito bem representada. E nessa conferência de discipulado, o pastor, inclusive um pastor renomado, falou algo que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, abre aspas, nós precisamos ter cuidado com o nosso senso de dever. E na hora, isso soou estranho. Falei, mas como que o crente precisa ter cuidado com o seu senso de dever? O Evangelho opera no crente transformação, e por isso é subversivo, é revolucionário, e o crente precisa ter cuidado sim com o seu senso de dever, porque ele deve viver da mesma forma como Jesus viveu.
Mas ele disse isso e completou: nós devemos ter cuidado com o nosso senso de dever, porque em alguns momentos da caminhada cristã, o nosso senso de dever pode nos trazer confusão. Podemos, por causa do nosso senso de dever, confundir o caminho com o objetivo final. E aí eu pensei, bom, não explicou não ficou claro não. Caminho com o objetivo final. Mas depois ele foi desenvolvendo. O que seria o caminho? O caminho é o meio que nos leva ao objetivo final. Então o caminho é aquilo que me leva ao objetivo. O caminho do crente é a sua caminhada cristã. E o objetivo do crente, se tratando de discipulado, o objetivo final do crente sempre é a glória de Deus. O objetivo do crente sempre é a glória de Deus. Ponto final. Falei, bom, ficou claro, entendi. Por que estou utilizando esse exemplo? Porque ao olhar para um texto como esse, de Mateus 5, de 13 a 16, às vezes, o que salta aos olhos, ou pelo menos saltou aos meus, de cara foi o senso de dever. Afinal de contas, somos sal da terra e luz do mundo. Somos sal da terra e luz do mundo, então paramos para pensar sobre o nosso senso de dever. Então eu posso dizer, e você vai concordar comigo, eu posso dizer que esse texto fala sobre testemunho. Testemunho cristão, vida cristã. Concorda? Fiquei sozinho. Sim, sim. Vocês concordam. O texto fala sobre testemunho cristão. Mas não é só isso. O texto não fala só sobre testemunho cristão. Sobre vida cristã. O texto também fala sobre a essência da vida cristã e o objetivo final, o objetivo da vida cristã, que é, como já disse, a glória de Deus. Então trabalharemos com 3 pontos importantes hoje. E destaquei os 3 pontos com uma ideia de fixarmos, de guardarmos. 3 pontos importantes: essência, testemunho e objetivo. O primeiro deles, Luan, obrigado. Essência. Na essência, irmãos, nós precisamos entender que o que nos define não é o que fazemos, mas o que somos. Eu vou repetir. Na essência, o que nos define não é o que fazemos, mas o que somos. E o que somos? Somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. A essência, então, está no Evangelho, que chegou como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos. Cremos no Evangelho, na boa notícia da salvação que veio com Cristo Jesus. Jesus que vive uma vida de entrega, morre na cruz do Calvário uma morte que não merecia, aquela morte era nossa, por causa dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita, vencendo a morte e tirando de nós a condenação. Então a essência está no Evangelho, e o Evangelho faz de nós discípulos de Jesus. Transforma a nossa vida. O que nos define é o que somos e não o que fazemos. Nós somos discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. O Evangelho então nos fez filhos de Deus. Fez de nós filhos de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, para a minha e para a sua vida, é que sejamos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Que sejamos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E pensando nisso, vem o desafio. É difícil. Viver como Jesus viveu, olhando para os evangelhos, é difícil. Mas é impossível? Segure aí a resposta. Segure aí. Olhando para o Evangelho e pensando que nós somos discípulos de Jesus, obviamente, não chegamos ainda àquele patamar que deveremos ou que chegaremos na glória. Não.
nós ainda somos afetados pelo pecado e vez por outra nos distanciamos daquilo que é a vontade de Deus. Não estamos naquele patamar de varões perfeitos, mas hoje, meus irmãos e irmãs, nós somos muito melhores do que éramos no passado, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sim, nós somos melhores. Nós somos hoje discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E Jesus então é radical. Ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Percebem? Não há um meio termo. Jesus não diz assim: olha, se vocês se comportarem bem, como uma criança que quer ganhar um presente, vocês podem vir a ser sal da terra e luz do mundo. Não, negativo. Jesus afirma categoricamente: vocês são sal da terra e luz do mundo. O Evangelho transformou a vida de vocês, fez de vocês filhos de Deus. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Ponto. O que nos define não é o que fazemos, mas o que somos. Até porque, irmãos, em alguns momentos, podemos fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus e ser identificados não como seguidores de Jesus, mas como pessoas que desconhecem o Evangelho. Mas, praticando atos assim, por causa da bondade de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida, reconhecemos o erro e voltamos para o caminho do Senhor, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. As nossas ações nos definem? Não. O que nos define é o que somos. E somos discípulos de Jesus. O Evangelho nos define. A essência então está no Evangelho, que faz de nós discípulos. E Jesus é radical ao dizer: vocês são sal da terra e luz do mundo. Pode passar, Luan. O segundo ponto a ser trabalhado, e que precisamos pensar, é a questão do testemunho da vida cristã. Os discípulos de Jesus, que são sal da terra e luz do mundo, por conta da natureza da sua vocação, afinal de contas, o discípulo é chamado para seguir a Jesus, e seguir a Jesus significa viver da mesma maneira como ele viveu. Nós, discípulos de Jesus, precisamos ser facilmente identificados nos lugares onde estamos. Em qualquer lugar que chegarmos, devemos ser identificados como os discípulos de Jesus. Forte, não é verdade? No mínimo impactante. Em qualquer lugar que eu chegar, eu preciso ser identificado como discípulo de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Esta é a verdade expressa na declaração que Jesus faz: vocês são sal da terra e luz do mundo. A primeira comparação que Jesus faz é com o sal. E a mais evidente característica do sal é que ele é essencialmente diferente do lugar em que ele é posto. Pense comigo. Algumas pessoas não podem comer alimentos com muito sal, por causa da hipertensão. Outras pessoas, por questão da dieta também, não podem comer sal nenhum. Porque se o sal vier, vai trazer problema para a sua saúde. Uma questão de saúde. E aí você vê como o sal é capaz de trazer toda essa diferença. Mas pensando numa coisa boa, que todos nós, ou imagino, a maioria de nós gostamos. Pense naquele churrascão maravilhoso. E você prepara a carne, corta ela, corte certinho para os que entendem, o pessoal lá atrás, e coloca a carne na churrasqueira sem sal. Eu não sei você, mas para mim não dá não. Tem que estar no ponto, né? Tem que estar com salzinho, tem que estar no ponto. Irmãos, eu lembrei da piada do pastor Fábio outro dia. Ele disse assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Por isso, churrasco mal passado, pode ir, meu amigo, sem medo. Não tem problema nenhum. Ele sai com essas de vez em quando. Irmãos, imagine a carne sem sal. Que gosto, né? Para aqueles que precisam, que não podem comer o sal, tudo bem.
mas para quem pode, não dá. Tem que comer a carne no ponto certinho, né? E o sal chega para fazer essa diferença, para dar esse gosto, para dar o sabor especial. Jesus faz essa comparação. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. O discípulo deve ser tão diferente das demais pessoas no mundo como o sal difere do alimento em que ele é colocado. Um discípulo deve ser muito diferente daquele que não conhece o Evangelho. Essa é a palavra de Jesus. Além disso, outra função do sal é que ele é capaz de agir como um antisséptico, um preservador, para evitar que vírus, bactérias proliferem e assim estraguem o alimento. O sal pode agir, então, como um antisséptico. Da mesma maneira, podemos pensar que o discípulo de Jesus, que é sal da terra, pode agir no mundo como alguém para inibir o mal, para inibir a corrupção, para inibir aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós olhamos para esse mundo e percebemos que aquilo que foi estabelecido por Deus tem sido deixado de lado. E os padrões hoje, espirituais, éticos e morais, são nivelados de acordo com a vontade do homem, e não com a vontade de Deus, revelada na Escritura. Jesus disse: vocês são o sal da terra. E o sal pode, sim, agir como um antisséptico, para trazer pureza, para dar o gosto especial que esse mundo precisa. Mas eu paro e penso, e eu quero que você pense comigo. O que as pessoas, os incrédulos, a sociedade de um modo geral, pensam a respeito de nós? O que as pessoas que não conhecem o Evangelho pensam a respeito da igreja? O que eles dizem hoje sobre nós? Que de fato nós somos e vivemos como sal da terra? Ou que em alguns momentos a igreja deixa a desejar e traz um gosto ruim para a sociedade? Eu quero que você pense comigo, se de fato, em todos os tempos, não apenas hoje, a igreja e os discípulos de Jesus viveram como sal da terra. Segure também essa resposta. Por quê? A frase e a afirmação negativa de Jesus é que se o sal perde a sua salinidade, se ele perde a sua virtude, ele se torna como uma substância inútil. Jesus disse: olha, se o sal se torna insípido, se ele perde o seu sabor, não serve para mais nada. Da mesma maneira, se um discípulo de Jesus deixa de viver como discípulo de Jesus, o que sobrou, irmãos? O que sobrou? Por isso, as nossas ações, as nossas palavras, precisam estar de acordo com aquilo que somos. E isso tem tudo a ver com testemunho e vida cristã. As minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas atitudes precisam estar de acordo com o que sou. Eu sou discípulo de Jesus. E as minhas ações, aquilo que faço, precisa mostrar ao mundo que eu sou discípulo de Jesus. A segunda comparação que Jesus faz é: vocês são a luz do mundo. Os discípulos são a luz do mundo. E para que serve a luz? Para brilhar nos lugares escuros. Imaginem, e aqueles que têm criança em casa tiveram essa experiência, como já tive também. Você está em casa, momento tranquilo, à noite, tudo iluminado, e num determinado momento falta energia. Apagam-se as luzes. Eu não sei as crianças de vocês, mas a minha bate um desespero, começa a gritar, correr de lá para cá, por causa da luz. Faltou a luz, acabou. E aí fica com medo de um monte de coisas. Pensa até nos monstros lá que podem surgir. Parece nada, né? Só faltou luz. Mas eu fico pensando na importância da luz para as nossas vidas. Imaginem
viver todas as noites sem luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Esse mundo está em trevas, sendo conduzido para um caminho de perdição, e são vocês que podem mostrar a eles o caminho, porque vocês são, de fato, a luz desse mundo. Por isso, a luz de vocês deve brilhar sem qualquer bloqueio, para que seja visível a todos os homens, para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas por essa luz que há em vocês, porque vocês refletem a luz de Cristo Jesus. Vocês são a luz do mundo. Por isso, irmãos, um discípulo não pode se esconder. Ele precisa ser facilmente identificado. Ele não pode se esconder, se omitir ou negligenciar a sua vocação. Ele precisa viver e trabalhar de modo que sua luz e influência seja sentida e percebida por todas as pessoas. Mas por que isso deve acontecer? Para que o discípulo seja reconhecido como alguém diferente, como alguém especial. Ele é especial, ele é diferente. Olhe o vocabulário dele. Não fala palavrões. Veja como ele se veste decentemente. Ele está acima da média, acima dos padrões estabelecidos pelo mundo. Para que o discípulo seja então reconhecido, isso deve acontecer? Não. E a parte final do texto que lemos, Mateus 5, de 13 a 16, responde. Jesus fecha de forma singular. Ele diz assim: vocês devem fazer tudo isso. As ações de vocês, a vida de vocês precisa estar de acordo com aquilo que vocês são. E vocês são discípulos. As ações de vocês devem, de fato e de verdade, glorificar ao Pai. Tudo o que vocês fizerem não deve ser para que vocês sejam reconhecidos. Não. Mas para que o nome de Deus seja glorificado e engrandecido através da vida de vocês. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse, meus irmãos, é o objetivo final. Pode passar, Luan. O objetivo do crente sempre será a glória de Deus. Mas voltemos à nossa pergunta anterior. Os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, sempre foi, em todos os momentos, sal da terra e luz do mundo? Ou em alguns momentos a igreja deixou a desejar? Ou em alguns momentos os discípulos falharam na sua missão? Eu olho para a vida de Pedro e me identifico com Pedro. Pedro, alguém afoito. Em alguns momentos, ávido por realizar coisas para o Mestre, para Jesus. E Jesus diz a Pedro: cuidado, Pedro, vai devagar, maturidade, aprende, cresce. Pedro: nada, Senhor, eu posso, eu chego lá, eu tenho condições. Jesus é preso, e Pedro o que faz? Eu? Vou morrer? Vou nada, meu amigo. Não conheço ele não, desconheço. As ações de Pedro contrariam aquilo que Pedro é. Pedro é discípulo. Pedro é discípulo. Mas o que fica evidente numa situação como essa é o mau testemunho. Eu olho para a vida de outros discípulos e percebo que falharam na caminhada. E de um modo geral olhamos para a igreja, em especial, finalzinho da igreja primitiva, início do 3º século, e vemos um declínio, irmãos. Igreja se unindo ao Estado e permitindo que homens que nunca tinham conhecido o Evangelho liderassem a igreja e permitissem que coisas perniciosas entrassem no seio da igreja, para que a igreja fosse contaminada e se afastasse daquilo que era a vontade de Deus. Surge então a instituição, que em muitos momentos da sua vida não glorificou o Senhor. Mas deixemos
essa questão de lado e pensemos agora numa outra história, numa outra situação. Recentemente ouvi um testemunho que me deixou impactado também, e que tem tudo a ver com ser sal da terra e luz do mundo. Conta certo pregador que teve a experiência de visitar a África e ir num determinado lugar onde Nelson Mandela ficou preso. E ele disse: o guia que me conduziu naquela prisão também ficou preso naquele lugar. E ele me contou uma história impactante. Ele disse que os presos brancos recebiam uma certa quantidade de alimentos diariamente, mas os presos negros recebiam uma outra quantidade, limitada. E que os presos negros não podiam comer pão. Então Nelson Mandela ficou preso aproximadamente 9 anos sem comer pão. Esse foi o período, segundo o guia, que Nelson Mandela passou, juntamente com outros presos, naquele lugar sem comer pão. E aí ele não continua explicando a história para dizer se depois isso mudou. Mas ele diz que durante 9 anos, os presos negros não comeram pão. Pasmem agora. O interessante é que, no horário da refeição, os responsáveis pela prisão se reuniam para fazer a sua refeição e agradeciam a Deus o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Muitos dos responsáveis pela cadeia eram cristãos. O que leva alguns irmãos a pensar o seguinte: bom, o vosso Cristo e o vosso Evangelho, lindo, maravilhoso, subversivo, revolucionário, transformador. Mas o cristianismo que muitos crentes vivem é completamente contrário a esse Evangelho que eles anunciam. Em muitos momentos da caminhada cristã, os discípulos se afastaram. E é possível, irmãos, que em alguns momentos, eu e você também, nós também, nos afastemos do caminho do Senhor. Nós precisamos parar para pensar nisso. Precisamos parar para pensar na afirmação que Jesus disse, não apenas aos 12 apóstolos, não apenas aos primeiros discípulos, mas a mim e a você. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não há meio termo. Jesus é radical. Vocês são sal da terra e luz nesse mundo. Sabe o que é bom? E o que é maravilhoso? É parar para pensar e perceber o tamanho do amor e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Mesmo errando, mesmo falhando, o Senhor continua a caminhar conosco e a mostrar o caminho. Esse é o caminho. Vão por aqui. Jesus diz que a vontade de Deus é que nenhum dos que Ele mesmo lhe deu se percam. Essa é a vontade de Deus. O amor de Deus é tão grande pela sua igreja que Deus jamais se afasta dela. O Senhor tem cuidado da sua vida todos os dias, mesmo naqueles momentos que você não percebe, ou que você pensa que Deus está longe. Ele está mais perto do que você pensa. Deus cuida da nossa vida. O que Ele quer é que vivamos como sal da terra e luz do mundo. A igreja, eu e você, temos dupla responsabilidade diante do mundo. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro lado, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Não dá para fugir do mundo. Nós estamos no mundo. Não dá para fugir dele. Mas não significa que nós vamos nos conformar com tudo que o mundo nos oferece. Outro dia, o pregador disse assim: cristão, a pós-modernidade está aí, o que fazer? Nós não podemos fazer nada para mudar. Pensei, verdade. O que fazer com o espírito da época, né? Nós não podemos fazer nada para mudar. Mas o que eu posso fazer individualmente é ser discípulo. Não significa que eu vou me conformar com a pós-modernidade. Se uma das coisas que ela oferece é um relativismo ético, onde os padrões devem ser estabelecidos pelos homens e não por Deus. E aí aquilo que foi estabelecido por Deus como absoluto,
está ruindo diante dessa sociedade pós-moderna, que tem uma batida secularizante, né, contrária à vontade de Deus. Não, meu amigo. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou viver como sal da terra e luz do mundo, ao ponto de poder contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas. E aí se aplica aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Vida de santidade, irmãos. Algo pouco falado no nosso tempo, nos nossos dias, algo que tem sido muito rejeitado por nossa sociedade, mas algo precioso aos olhos de Deus. Vida de santidade. Deus não quer menos do que isso. Nós vamos fazer alguma coisa para ser reconhecidos como diferentes? Negativo. Nós vamos viver de forma diferente porque somos discípulos de Jesus, para a glória de Deus. O nome de Deus deve ser glorificado. E se isso não acontece, nossa vida perde o sentido. O teólogo anglicano John Stott disse que este é o chamado de Deus para a sua igreja, para um inconformismo radical diante da cultura circundante. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós podemos ser sal da terra e luz do mundo nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer lugar. E eu gosto de jogar futebol. Alguns aqui já sabem. Gosto muito de futebol. Pena que já estou chegando num ponto que não consigo correr tanto mais, né? Infelizmente. Mas gosto muito de futebol. E jogo futebol com os não crentes. E lá, irmãos, eu procuro ser sal da terra e luz do mundo. Algum problema em jogar futebol com os não crentes? Para mim, nenhum. Não tenho dificuldade nenhuma. Em alguns momentos eu vejo lá o que eles fazem e falam. Mas eu procuro agir de forma diferente, para que eles vejam que há diferença. E quando acontece essa diferença, eles perguntam o porquê da diferença. E aí eu digo: vamos conversar um pouquinho. Vamos falar sobre o Evangelho. Esse é o objetivo, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero finalizar expondo a você algo que li no livro O Discípulo Radical, que impactou a minha vida. John Stott faz uma citação no livro O Discípulo Radical. Ele diz assim: não adianta me dar uma peça como o Hamlet, de Shakespeare, e me pedir para escrever algo como ela. Shakespeare era um gênio. Ele podia fazer isso. Eu não posso. E eu não posso mesmo, tá? Estou falando de mim. Talvez você consiga. Eu não posso. De igual forma, não adianta você me mostrar a vida de Jesus e me pedir para ter uma vida como a dele. Jesus podia, eu não posso. Jesus não tinha pecado, eu tenho. Eu sou pecador, então eu não posso. Mas aí vem a explicação. Para responder a nossa primeira pergunta lá: é possível viver como Jesus viveu? A resposta é: se o gênio de Shakespeare, o seu dom, a sua vocação e a sua capacidade chegasse até mim, se o espírito de Shakespeare viesse sobre mim, eu poderia então escrever coisas como ele escreveu? Poderia. Se eu tivesse o dom e a vocação de Shakespeare, eu poderia escrever coisas como ele escreveu? Poderia. Me tornaria um gênio como Shakespeare. E se o Espírito de Jesus viesse morar em mim, eu poderia viver como ele viveu? Eu posso. Você pode. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, veio sobre a igreja de forma completa, poderosa. E o discípulo de Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós podemos viver como Jesus viveu. É verdade, sim, nós ainda somos pecadores, afetados ainda pelo pecado. Mas nós podemos escolher não pecar. Nós podemos escolher fazer as coisas boas, ser sal da terra e luz do mundo e glorificar o nome do Senhor.
Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. E às vezes paramos para refletir e pensamos que glorificar a Deus é algo extraordinário. Nada, irmãos. Você glorifica a Deus quando é um bom pai. Você glorifica a Deus quando é uma boa mãe. Você glorifica a Deus quando é um bom filho. Você glorifica a Deus quando é um bom irmão. Você glorifica a Deus quando ajuda uma pessoa na rua. Você glorifica a Deus quando dá 1 quilo de alimento para ajudar alguém. Você glorifica a Deus quando cumprimenta uma pessoa na rua. Você glorifica a Deus quando você é humano. Essa é a vontade de Deus. Nós glorificamos ao Senhor quando somos humanos. Por isso, o desafio que fica para nós é que busquemos todos os dias das nossas vidas ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos aceitar menos do que isso. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Para imitar o exemplo de Jesus. Jesus foi sal e luz na casa de Marta e Maria. Jesus foi sal e luz no caminho de Emaús com os discípulos. Jesus foi sal e luz naquela cruz. Jesus foi sal e luz ensinando as pessoas. E o que Ele quer é que imitemos o seu exemplo, sendo sal da terra e luz do mundo, para que o nome de Deus seja glorificado. A minha oração e o meu desejo, para mim e para você, é que o Senhor nos dê, todos os dias, vontade, desejo, condições e maturidade para vivermos dessa forma, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Amém.